Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live, onde estaremos aqui ouvindo uma boa palavra de Deus para a edificação da nossa fé. Amém, queridos? Ainda dá tempo de você convidar alguém, manda aviãozinho aí, convida pessoas para poder entrar na nossa live e ouvirem uma palavra dos céus, uma palavra de Deus que com certeza falará muito a cada coração que estará ouvindo nesse dia de hoje. Amém? Você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, encaminha também essa mensagem para outras pessoas, tá? Aproveita e se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa o sininho para você poder receber as notificações assim que lançarmos vídeos novos. Amém? Já estamos há mais de 30 dias tendo cultos diários, todos os dias às 20 horas, devido a essa pandemia e nesse isolamento social, mas nós fizemos o propósito de estarmos realizando o culto para sermos alimentados pela palavra de Deus e estarmos orando pela nossa nação, orando pelo nosso planeta, orando por nós, por muitos pedidos que pessoas nos enviam. Se você tem algum pedido, você pode enviar pelo Instagram agora, a sua solicitação, e estaremos orando logo após o momento da palavra de Deus. Amém? Queria ministrar um texto que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que é uma palavra de Jesus, onde traz um ensino poderoso. Ele aproveitou uma situação para trazer um grande ensino para os seus discípulos. E hoje a palavra ela será de ensino, tanto para mim, como também para você que vai estar ouvindo a palavra, tá? Então eu vou ler para você aqui Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, que diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. E aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. O versículo 20 diz assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Que Deus ele fale ao teu coração através desse ensino. Então Jesus ele aproveitou uma situação. A Bíblia diz que Jesus ele teve fome e ele foi a uma figueira para ver se tinha lá figos. Não encontrando figos, a Bíblia diz que ele amaldiçoou a figueira. E os seus discípulos presenciaram aquilo. Não sei se algum deles ficaram surpresos, vendo Jesus amaldiçoando uma figueira. Talvez nunca tiveram visto aquela cena. Mas na verdade eu acredito que Jesus ele sabia que não tinha figos naquela figueira, pois conforme o texto diz, não era tempo de figos, e por ele ser Deus ele também sabia disso. Mas eu acredito que ele queria aproveitar aquela situação para deixar um grande ensino para os seus discípulos. E esse ensino serviu tanto para os seus discípulos daquela época, como também para nós que queremos seguir a Cristo, que estamos seus discípulos, para você que está ouvindo esta palavra. E o tema da mensagem de Deus é o poder da fé. Eu quero ministrar esse texto e tirar daqui uma grande lição sobre o poder da fé. Nesses dias a qual nós estamos vivendo, dias de tantas incertezas, dias em que para a grande maioria das pessoas não sabe ainda quando irão retornar aos seus trabalhos. Algumas pessoas, empresários, não sabem quando irão abrir as portas das suas empresas.
tá? A cada dia lançam uma data, depois prorrogam a data de permanecer ainda em isolamento. Então há uma grande incerteza, há uma grande insegurança e há uma grande preocupação com relação à economia, com relação à vida financeira do país. Há muitas pessoas que já estão em crise, já estavam em crise, permanecem em crise e estão extremamente preocupadas com o dia de amanhã. Além dessa preocupação financeira, há uma outra preocupação com relação ao vírus. O vírus que infelizmente algumas pessoas têm morrido e outras têm deixado enfermas, e então há uma preocupação de uma boa parte da humanidade. Pastor, como Deus ele quer que eu me comporte nesses dias? O que é que eu tenho que fazer? Eu devo dar atenção a tudo que eu escuto no noticiário? Eu devo entrar em desespero? Como eu devo permanecer? Não, querido, você vai aprender hoje que você precisa usar a sua fé. E a fé, ela é poderosa. Ela é tão poderosa que ela vai realizar milagres. A fé que você tem em Cristo Jesus, a fé que você tem em Deus. Então Jesus, ele aproveita aquela situação para trazer um ensino sobre a fé para os seus discípulos. E no versículo 22, Jesus respondeu, quando Pedro disse, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. No dia seguinte, quando eles passam por lá, eles passam e Pedro, como um bom observador sempre, ele viu que a árvore estava seca desde a raiz, ela havia morrido. Então ele chama Jesus e diz, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela morreu, ela está seca desde a raiz, não tem mais folha nela, a vida acabou. E aí Jesus, ele sabia daquilo e ele aproveitou para trazer um grande ensino sobre a fé para Pedro e para os seus discípulos. E ele disse aqui no versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Essa primeira frase que Jesus ele diz aqui, tenham fé em Deus, ela é muito importante, principalmente nesses dias em que você não tem como confiar na política, em que você não tem como confiar nos seus recursos, em que você não tem como confiar em ninguém. Mas você precisa confiar e você precisa ter fé em Deus. Esta fé em um Deus que tudo pode. Jesus estava falando sobre Ele mesmo, estava falando sobre o Pai. Ele não estava falando de um Deus que foi esculpido em uma madeira ou em uma pedra feito por mãos humanas. Não, ele não estava levando pessoas a terem apenas pensamento positivo. Ele estava levando os seus discípulos a terem fé em Deus, a acreditarem em um Deus que é vivo, que é poderoso, que é conhecido como Elohim, conforme é apresentado no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, o Criador. É um Deus que quando fala, tudo acontece. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam ter fé em Deus. Vocês precisam acreditar nele, em um Deus que é grande, em um Deus que é poderoso. Então, querido, nesses dias a qual eu e você estamos vivendo e que o mundo está presenciando, nós precisamos ter fé em Deus. E se você já tem fé em Deus, você precisa aumentar o nível da sua fé. Você precisa aumentar a sua fé. Pastor, como eu aumento a minha fé? A Bíblia ensina que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza, você que está participando dos nossos cultos pela nossa live, eu tenho certeza que ao ouvir cada palavra, a sua fé tem aumentado. Não porque eu estou aqui, qualquer outro poderia estar aqui ministrando no meu lugar, mas é porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E esta palavra é ela que gera fé em teu coração, a crer nele, no Deus que tudo pode, a crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem poder sobre todas as coisas. Aquele que olhou por uma árvore e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti, e aquilo aconteceu. Jesus não fez isso em outros momentos, ele não veio para amaldiçoar, ele veio para abençoar, mas ele usou aquela situação para ensinar os seus discípulos sobre ter fé em Deus e sobre o poder que é ter fé em Deus. Então Jesus ele começa dizendo esse primeiro ponto, tenha fé em Deus.
No versículo 23, Jesus ele disse que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Jesus ele destaca aqui uma outra frase importante, ele diz assim: se alguém disser a este monte. Jesus ele manda a gente falar, porque a fé que nós acreditamos, a fé que nós declaramos que nós temos, ela precisa ser colocada em prática. Nós não podemos ter uma fé simplesmente guardada numa caixinha, como se estivesse trancada dentro de um cadeado. A fé, ela precisa ser utilizada. Quando você adquire o conhecimento desse Deus, de Jesus, de um Deus tão grande, tão amoroso e tão poderoso, então você precisa exercer sua fé. Em alguns momentos, situações adversas irão aparecer para você, poder exercitar a sua fé. Por isso que a Bíblia diz: crie e por isso falei. E quando Jesus ele disse: olha, se alguém disser a este monte, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam falar. Vocês não podem apenas dizer, não, eu creio, lá no fundo, aquela fé que está lá longe. Não, a fé precisa estar aqui e tão perto ao ponto de você declarar, falar. Eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio que vai ter restauração, eu creio que vai vir milagre na minha vida financeira, eu creio na cura, eu creio na proteção de Deus sobre o meu lar, eu creio que Deus vai guardar a minha família, eu creio que eu vou voltar a andar, que eu vou voltar a ver, enxergar, que eu vou voltar a falar, que eu vou voltar a descansar em Deus. Amém, querido? Se alguém disser, Jesus ele disse, se alguém disser este monte, interessante que Jesus ele usa a expressão aqui de montes. Ele começa a falar de montes, algo grande, algo que é intransponível. O monte não tem como sair do lugar. E Jesus, claro, ele não queria que nenhum dos seus discípulos estivesse tirando um monte de um lugar e colocando em outro, que se tivéssemos esse poder para fazer isso, que tinha de crente doido querendo fazer isso o tempo todo, não é isso, querido? Mas ele usou o exemplo de um monte para representar algo que aparentemente parece ser impossível, muito grande, extremamente pesado, difícil de sair do lugar. E Jesus disse: é possível. Mas ele se referia, na verdade, ele usou aquela metáfora, aquele exemplo para se referir aos nossos problemas, às nossas dificuldades e adversidades, que muitas vezes parecem serem tão grandes como os montes, que parecem ser tão intransponíveis como os montes. E Jesus disse: olha, ainda que os seus problemas, que as suas dificuldades sejam como um monte, você pode dizer a ele: ergue-te, sai daqui. Mas você precisa falar. É importante colocarmos em prática o que temos aprendido da palavra. Crie e por isso falei. Então você precisa falar. Você precisa falar para os problemas que estão lhe cercando, que você não vai parar. Você precisa falar diante dos noticiários que têm trazido mensagens para causar medo em seu coração, para causar talvez uma paralisia ao ponto de você dizer: eu não sei mais o que fazer da minha vida. Você precisa falar: eu tenho um Deus grande, eu sei que o meu Deus vai entrar em providência, logo logo tudo isso vai passar. Esta pandemia, este vírus não vai me matar, ele não vai destruir a minha casa, ele não vai acabar com os meus sonhos, o meu casamento vai ser restaurado, os meus filhos são bênçãos, a minha vida financeira vai mudar, o meu Deus vai trazer à existência coisas que não existem. Nós precisamos crer e falar. Então, querido, porque se nós não falarmos isso, o que é que nós iremos falar? Muitos têm murmurado. Muitos têm falado: ah, porque Deus tem permitido essas coisas, ah, porque essa crise, ah, porque essa dificuldade, ah, mas porque essa enfermidade veio, ah, eu acho que dessa eu não vou passar. Não, pare de falar essas coisas. Você precisa falar aquilo que você precisa crer. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você só tem murmurado, então você precisa encher o seu coração mais de Deus e da sua palavra. Você precisa acreditar mais
no Deus que Ele criou, nem um Deus que tudo pode e nem um Deus que tem o controle de todas as coisas. O seu conhecimento de Deus, ele não pode servir apenas para você levar esse conhecimento a outras pessoas, dizer, olha, existe um Deus que pode lhe salvar, que pode lhe curar, e que pode lhe restaurar. Não, a sua fé que você tem em Deus, ou melhor, o conhecimento que você tem em Deus, deve gerar fé suficiente em você, ao ponto de você falar também, o meu Deus, esse Deus a qual eu creio, ele tem poder para restaurar a minha vida, ele tem poder para me curar, ele tem poder para me prosperar, ele tem poder para guardar toda a minha casa, ele tem poder para me colocar de pé, ele tem poder para me proteger, e é por isso que eu vou declarar, não vou morrer, o meu Deus vai trazer existência coisas que não existem, o meu Deus, ele é poderoso. Creio e por isso falei. Fale, porque Jesus, quando ensina sobre a fé, ele ensina também aos discípulos, ele disse aos seus discípulos, e se alguém disser a este monte, ou seja, o monte só iria sair se eles falassem. Pastor, e nas palavras dos discípulos tinha poder? Não. O poder estava ligado a uma fé em Deus. Esta fé em Deus nos leva a declarar aquilo que nós cremos. Por isso que Jesus ele disse que em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, nós iríamos expulsar demônios, iríamos colocar a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. No nome dele. No nome de Jesus, há todo o poder. No nome de Jesus, milagres acontecem. É no nome que nós cremos e por isso nós declaramos. Amém, querido? Se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar. Aí Jesus fala outra frase que é um ensino. E não duvidar em seu coração. E não duvidar em seu coração. Então nós não podemos duvidar. Nós não podemos questionar. Mas será que pode? Será que Deus ele pode me curar? Será que Deus ele tem o controle de todas as coisas? Será que Deus ele pode restaurar? Será que Deus vai entrar em providência? Isso é dúvida. Se você duvida de um Deus que tudo pode, ele não vai agir em teu favor. Você precisa acreditar de todo o seu coração. E você não pode duvidar. Ou seja, decida crer. E não decida duvidar. Algumas pessoas que foram até Jesus, por exemplo, na época que ele esteve na terra, a Bíblia fala que ele realizou muitos milagres. Interessante que havia pessoas que estavam lá com ele, vendo milagres, e mesmo assim não creram nele. As pessoas viam como fariseus, saduceus, que pertenciam a seitas daquela época, eram religiosos, eles acreditavam na Torá, eles acreditavam nos 5 livros de Moisés, eles eram religiosos, altamente conhecedores das leis de Moisés, mas mesmo vendo Jesus realizando muitos milagres, eles não aceitavam aquilo, eles relutavam dentro dele e diziam, não vou acreditar nisso, não vou, eles estavam com a cerviz endurecida, e eles estavam com as suas mentes cauterizadas. Muitos sendo influenciados por líderes como sacerdotes para não acreditarem em Cristo Jesus. Então muitos viram os milagres, mas mesmo assim decidiram não acreditar em Jesus. Quando a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso é uma verdade. Mas infelizmente algumas pessoas ouvem a palavra, lá no fundo elas sabem que a palavra é a verdade e que elas estão erradas, mas elas continuam dizendo, não vou dar crédito a isso, não vou acreditar nisso. E aí geram dúvida em seus corações. E Deus ele não opera onde há dúvida, onde há incerteza. Então, querido, não duvide do que Deus ele pode fazer na sua vida. E não duvide da fé que você tem no seu Deus. Quando Jesus ele traz um ensino sobre fé, em outro texto ele diz assim, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda,
podereis dizer a este monte: lança-te ao mar. Em um outro evangelho ele fala sobre isso, sobre o grão da mostarda, falando sobre o grão da mostarda, que é uma semente tão minúscula que se eu mostrasse, se eu pegasse um grão e colocasse aqui na minha mão, você não ia conseguir vê-lo, de tão pequenininha que é aquela semente. Mas se quando plantada, ela gera uma árvore grande ao ponto das aves do céu se fazerem seus ninhos ali. Então, querido, a sua fé, que talvez você diga: pastor, olha, a minha fé é pequena, mas se a tua fé for tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já tem poder suficiente para dizer ao monte: atira-te ao mar, e assim sucederá. E se você está ouvindo esta mensagem, é porque você crê. Se você diz: eu creio em Jesus, então você tem uma fé suficiente para mover montes e montanhas. Então continue com esta fé, mas abre a tua boca e declare aquilo que você crê. Não duvide. Ainda que pessoas tenham duvidado de você, ou que tenha gerado questionamento ao seu Deus. Não, deixa quem não crê com as suas dúvidas. Mas a fé que você tem, guarde. Por isso que a Bíblia diz: a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Porque esta fé no Filho de Deus, esta fé em Deus, que vai trazer milagres, salvação, libertação e mudança na sua casa. Amém? Não duvide. Outra frase que nos traz o ensino, quando Jesus ele disse: mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se nós não duvidarmos em nosso coração, mas se crermos, mas se crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Aqui Jesus ele nos mostra a termos fé em Deus, e ele nos manda crer. Não sou eu que estou falando isso não, porque alguém poderia dizer: mas o pastor está trazendo uma palavra que está levando as pessoas ao engano. Não, aqui foram as palavras do próprio Jesus, não são minhas. Eu estou apenas lendo para você e relatando o que ele ensinou. Não são minhas as palavras, esse ensino não é meu, essa ministração não é minha, sou apenas porta-voz, sou apenas um canal por onde está passando o que Jesus já escreveu, o que ele já havia falado. Ele disse aqui: portanto, se não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, querido, fale. Você precisa abrir a sua boca e você precisa declarar aquilo que você crê. Você precisa profetizar. Profetizar é abrir a boca para falar: meu Deus vai me curar, o meu Deus vai guardar a minha casa, vai guardar a minha família, o meu Deus vai trazer restauração, vai trazer salvação, vai trazer perdão, Ele vai me fortalecer, Ele vai me animar. Amém? Abra a boca e comece a declarar aquilo que você crê, porque se você crê, se você não duvidar, se você tiver fé em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, o que você estiver declarando conforme a promessa, as promessas e a sua palavra, vai acontecer. Amém? Guarde esta palavra no seu coração e não duvide e acredite. Amém? É uma palavra de Deus tremenda aos nossos corações. Então, a mensagem de Deus para nós hoje é o poder da fé. Eu vou encerrar já a ministração, mas eu quero convidar você, neste momento, a fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração. Daqui a pouco nós vamos estar, temos outros períodos de orações, mas eu quero levar você a crer e a colocar em prática, e exercitar a tua fé. Você vai colocar em prática o que você ouviu agora. Você vai orar e você vai declarar aquilo que você crê. Tenha fé em Deus. Se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus, se você acredita que aquele que fez cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, aquele que até mortos ressuscitou, se você crê nele, então, querido, você vai orar comigo e você vai declarar tudo o que você crê na sua vida. Amém. Você vai declarar como está a sua vida financeira, como está a sua saúde, como está a sua família, como está a sua vida espiritual, como é que você está se sentindo agora. Então eu quero que você faça uma oração, não declarando como está o seu estado atual, mas você vai fazer a oração profetizando e declarando por fé
o que Deus ele vai fazer na sua vida. Então quero levar você a orar crendo e profetizando que vai ter mudança, que vai ter restauração, que vai ter renovo, que vai ter transformação. Se você é empresário, abre a tua boca e comece a profetizar bênção, que a tua empresa não vai fechar, que vai vir um socorro, que vai vir um milagre de Deus. Se pessoas ainda não conhecem Jesus na tua família, comece a abrir a boca e profetizar. Vai ter salvação, vai ter libertação. Se você está preso em algum vício, comece a abrir a boca e declarar: eu vou ser liberto, eu vou ser transformado em nome de Jesus. Você que está doente, comece a declarar agora. Você vai fazer uma oração de fé e você vai dizer: eu creio que eu não vou, mas eu já estou curado. Eu serei curado, eu estou curado agora. E você vai andar e você vai profetizar, porque Deus ele vai fazer maravilhas através desta palavra na tua vida. Amém, Senhor. O poder da fé. Exercite ele agora. Aleluia. Faça uma oração agora junto comigo. Amém, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada vida que está agora ouvindo esta palavra e que está orando. Vida, Senhor. Eu quero profetizar agora Senhor. Salvação. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar libertação. Alguém talvez que esteja preso, Pai, a vícios de alcoolismo, de cigarro, de drogas. Eu declaro que tu estás liberto em nome de Jesus. Eu profetizo cura para os que estão doentes, os que estão ouvindo esta palavra, que estão com alguma doença, que estão com vírus, Pai, do Covid. Eu declaro agora cura sobre eles agora em nome de Jesus. Eu declaro toda dor de cabeça sai agora. Alguém que estava com dificuldade para andar, mancando de uma das pernas, eu declaro agora tu estás curado, vai andar normal em nome de Jesus. Alguém que estava sentindo dor, Pai, na sua barriga, a dor vai sumir agora em nome de Jesus. Alguém que estava sentindo dor de cabeça, a dor de cabeça vai sumir agora. Eu declaro alguém que estava com perturbação, com a mente perturbada, pensando em coisas malignas, em coisas terríveis. Alguém que estava pensando em fugir, em ir embora, em abandonar o seu lar, ou talvez com pensamentos suicidas. Eu declaro agora tu estás livre. Haja paz da tua mente. Eu declaro proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa agora. Amém, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Entrega a tua vida a Jesus. Faça uma oração aí onde você está. Glória a Deus. Pedindo ao Senhor perdão dos teus pecados. Entrega a tua vida a Ele. E você que estava afastado, também faça uma oração, voltando-se para Ele. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.